O seu redator-chefe, noticiário local. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Vicente Paulo da Silva, defende a realização de uma greve política e de conscientização. Essa paralisação seria uma honra ou uma hora envolvendo as principais categorias de São Paulo e do ABC no dia 25, data do início da votação do segundo turno da nova Constituição. A proposta, que será discutida pelos sindicatos filiados à CUT, foi feita em resposta ao apelo do deputado federal Luiz Inácio da Silva durante encontro realizado na manhã deste domingo com sindicalistas e militantes metalúrgicos no próprio sindicato. Lula conclamou os trabalhadores a uma grande mobilização para evitar que os direitos sociais conseguidos no primeiro turno de votação da Constituinte sejam suprimidos. A proposta de Vicente Paulo da Silva é de que a paralisação de uma hora anteceda outras duas demonstrações de força. A realização de passeatas das várias categorias, dia 26, e uma vigília dos sindicatos na data da votação dos direitos sociais, provavelmente no dia 27. A greve dos funcionários dos Correios, que já dura uma semana, está prejudicando 70% do tráfego postal em São Paulo. Segundo os grevistas, não estão sendo entregues na região metropolitana cerca de 1,5 milhão de cartas. Os funcionários dos Correios reivindicam o pagamento das URPs de abril e maio, que foram congeladas pelo governo. Já chega a 150 o número de demitidos e o diretor-geral da empresa de Correios e Telégrafos em São Paulo, Edson Conin, afirmou que já foram contratados 80 novos empregados. Outra categoria em greve é a dos trabalhadores nas indústrias de calçados da Grande São Paulo, parados desde terça-feira passada. Eles não aceitaram a proposta do Tribunal Regional do Trabalho, que propôs o fim do movimento e reajuste de 5% de produtividade. Os trabalhadores reivindicam um aumento de 100% do INPC. O seu redator-chefe. Sistema Globo de Rádio São Paulo, aqui na Rua das Palmeiras, 12 graus. Antes de entrar de licença e viajar aos Estados Unidos, o prefeito Jânio Quadros autorizou mais uma novidade para São Paulo, um teste com parquímetros. Esse aparelho, que poderá substituir o atual sistema de zona azul, será instalado pela empresa J. Gerper do Brasil, que se propôs a realizar os testes sem despesa para a prefeitura. Ainda não estão definidos os locais de instalação dos parquímetros, nem como será feita a venda das fichas. Até o final do ano, o metrô vai entregar à população 7 novas estações, 2 na linha oeste e 5 na linha leste. O cumprimento do cronograma de obras foi confirmado pelo secretário dos Negócios Metropolitanos, Luiz Carlos Santos. A partir do próximo mês será iniciada a entrega das estações. De acordo com o cronograma, entrarão em operação as estações Patriarca, Vila Matilde, Vila Esperança, Arthur Alvim e Itaquera na linha leste e Marechal Deodoro e Barra Funda na linha oeste. Foi inaugurada neste final de semana uma praça na área onde ficava a favela JK. A inauguração da praça na Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Cassiano da Silva Passos teve a presença do secretário dos Negócios Extraordinários da Prefeitura, Alex Freua Neto. O secretário disse à repórter Maria Helena Cássio, do Sistema Globo de Rádio, que a praça representa um avanço social. É que foi construída no mesmo local onde estavam erguidos mais de 700 barracos e viviam aproximadamente 800 famílias. Os favelados foram removidos para um terreno no Jardim São Nicolau, na Vila Prudente. O secretário Alex Freua Neto considera que todos saíram ganhando, especialmente os favelados removidos para o Jardim São Nicolau. Cada um tem sua casa, tem o seu banheiro, tem a pia de lavar roupa, tem água, e a água está sendo implantada em esgoto e energia elétrica. De forma que é um bairro onde uma criança pode ser feliz iguais a essas. De outra parte, você já disse, São Paulo ganha a praça, e o povo daqui é tranquilidade. O brasileiro se alimenta cada vez pior. Paralelamente, aumenta o número de fumantes e pessoas que consomem álcool. Esses assuntos estão tendo destaque no primeiro encontro sul-americano de nutrição vegetariana e prevenção de doenças, realizado no ANB. O repórter Valcir Amaral, do Sistema Globo de Rádio, conversou com o coordenador do encontro, Arinei Oliveira. Arinei Oliveira faz uma relação entre a má alimentação e as doenças. As estatísticas e as pesquisas científicas têm demonstrado ultimamente que muitas das doenças que as pessoas têm estão relacionadas com hábitos alimentares. Se você considerar que uma grande parte da população hoje não sabe como se alimentar, e se você considerar, por exemplo, as pesquisas e as estatísticas feitas pelos cientistas até agora, você chega à conclusão de que muitos dos problemas que as pessoas têm estão relacionados com problemas na alimentação. Um exemplo desse tipo, a gente pode ver, por exemplo, no número de pessoas que morrem anualmente por ataque cardíaco, que é uma doença que está basicamente relacionada com o problema alimentar, com o problema de excesso de gordura, né?
E isso traz aterosclerose e endurecimento nas veias e pode levar a um problema cardíaco. O consumidor deve denunciar as irregularidades que ocorrem no comércio paulistano. O alerta é da própria Secretaria de Defesa do Consumidor de São Paulo, que para isso colocou à disposição o telefone 258-3000, repetindo, 258-3000. Esse telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Lançado no dia 7 de julho de 87, através desse número foram feitas 17.851 reclamações no período de um ano. Desse total, 5.716 foram consideradas procedentes. Em todas as etapas do processo de fiscalização, o nome de quem faz a reclamação é mantido em sigilo e o comerciante infrator jamais saberá quem o denunciou. Segundo o secretário de Defesa do Consumidor, Paulo Salvador Frontini, entre as irregularidades apuradas estão datas vencidas em produtos, alimentos estragados ou contendo objetos estranhos, sonegação de nota fiscal, alteração de preços de produtos tabelados ou controlados. Caso de polícia. Aos 8 minutos, Nero Rodolfo. O delegado da Polícia Federal, Luzenildo Félix, pretende tomar hoje os depoimentos dos delegados José Benedito de Oliveira e Joaquim Trolese Veiga, acusados de intermediação de uma proposta de suborno de $1 milhão ao delegado Francisco Munhoz, para facilitar a situação do ex-presidente do Banespa, Otávio Secato, no inquérito que apurava irregularidades na compra de ATMs pela corretora Banespa. Este inquérito está sendo acompanhado de perto pelo diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, que quer punições para os maus policiais. Tuma passou o final de semana em São Paulo e viaja hoje cedo para o Rio de Janeiro para acompanhar os resultados finais da Operação Mosaico 2, desencadeada em 3 pontos estratégicos do Rio de Janeiro. Os resultados da operação foram excelentes. Muitas pessoas presas, 2 traficantes feridos em confronto com os agentes federais e um morto. A Operação Mosaico foi montada a partir de um levantamento realizado junto a inquéritos relacionados ao tráfico no Rio de Janeiro e outras capitais do país. Na madrugada do domingo, 400 agentes federais apoiados pela Polícia do Rio entraram em ação. A Operação Mosaico 2 foi desencadeada ainda em outras capitais. Em São Paulo, a operação foi acompanhada pelo delegado José Augusto Bellini, chefe da Divisão de Repressão ao Tráfico de Drogas. No Rio, segundo Romeu Tuma, a operação tem caráter permanente. O bando do traficante Toninho Turco, morto no começo do ano em confronto com os agentes federais no início da Operação Mosaico, está completamente desarticulado. As denúncias de corrupção contra os fiscais da SUNAB de São Paulo serão apuradas nos próximos dias. O delegado regional da SUNAB, Roque Mário Estradioto, vai se encontrar nesta segunda-feira com o superintendente do órgão. Os fiscais estariam extorquindo dinheiro de empresários em troca do cancelamento de multas. A denúncia foi encaminhada ao Ministério da Fazenda pelo presidente da Fiesp, Mário Amato. A repórter Maria Helena Cássio, do Sistema Globo de Rádio, entrevistou o delegado da SUNAB paulista. O delegado Roque Estradioto promete apurar, mas não acredita que as denúncias tenham fundamento. E eu não permito qualquer tipo de corrupção dentro da SUNAB. Então, não vai... Evidentemente que eu vou estar à sindicância. Mas eu tenho um almoço na quarta-feira com o presidente da Fiesp e vou conversar com ele. Ele certamente vai me dar maiores informações, maiores detalhes. Mas eu não, sinceramente, eu não acredito em corrupção. O que eu entendo que, pelo que eu conversei assim por telefone por pouco tempo com o Dr. Mário Amato, é que realmente as empresas não querem ser fiscalizadas, porque nós fiscalizamos no Cruzado 1, Cruzado 2, mas o varejo e deixamos as empresas do lado. E agora nós estamos fazendo as empresas. É claro que os empresários estão reclamando e eles devem reclamar, evidentemente, com o presidente Dr. Mário Amato. O seu redator-chefe. Oferecimento IOB, uma empresa voltada para o futuro. Sistema Globo de Rádio São Paulo, aqui na Rua das Palmeiras, 12 graus, agora 11 minutos. O grave acidente ocorrido durante a madrugada na rodovia Raposo Tavares, envolvendo 2 ônibus. Detalhes com o repórter Valcir Amaral. Os ônibus viajavam juntos no sentido Londrina-Campinas. O primeiro ônibus freou bruscamente, o segundo bateu na traseira do que estava na frente. Com choque, ele foi jogado dentro do rio Paranapanema. 39 pessoas morreram, 29 ficaram levemente feridas e uma está em estado grave.
Para o comando do 2º Batalhão da Polícia Rodoviária de Bauru, este é um dos acidentes mais graves dos últimos tempos em estradas paulistas. Até agora, foram identificadas 15 vítimas fatais. Os nomes são Geralda Marcelina Coutinho, 58 anos de Londrina, Luiz Carlos de Pisa, 16 anos de Piracicaba, José Selbúcio Silva, 30 anos de Ortiqueira, Paraná, Benedito Pereira dos Santos, 48 anos, Ivaiporã, Paraná, Maria Helena Fernandes, sem documentos, de Ivaiporã, Arlete Aparecida Rolimo, 26 anos, de Lidianópolis, Paraná, Dani Carlos Rolimo, 8 anos, de Lidianópolis, Gislaine Rolimo, 6 anos, de Lidianópolis, André Albano Adão, de 10 anos, de Indaiatuba, São Paulo, Catarina Burim Albano Adão, 30 anos, também de Indaiatuba, Ivone Constantino Rossi, 36 anos, Cíntia Constantino Rossi, 13 anos, Leonina Constantino Batista, 48 anos, Maria Aparecida Constantino, 38 anos, de Santa Fé do Paraná, e Horácio Espécie, de 52 anos. Para você que dirige na estrada. Informações de Ricardo Jacinto. O tráfego é normal e a visibilidade boa neste momento nas principais rodovias paulistas. As pistas estão livres e a visibilidade é boa na Castelo Branco, Raposo Tavares, Tamoios, Trabalhadores e Sistema Anhanguera Bandeirantes. Apenas no Sistema Anchieta Imigrantes, a visibilidade está ligeiramente prejudicada, mas chega a 300 metros. Nas federais Dutra, Fernão Dias e Reis Bittencourt, o tráfego flui bem e não há registro de acidentes. Informações das estradas para o seu redator-chefe. O seu redator-chefe e o panorama nacional. O presidente Sarney é favorável a um pacto entre governo, trabalhadores e empresários para a redução da taxa inflacionária. Essa posição foi manifestada pelo próprio presidente em conversa com o empresário Mário Amato. Além de Sarney e do presidente da Fiesp, também participou do encontro o governador Orestes Quercia. Mário Amato afirmou que existe a disposição por parte dos trabalhadores de se negociar. Ele acrescentou que os líderes dos eletricitários e dos metalúrgicos de São Paulo, Antônio Magri e Luiz Antônio Medeiros, respectivamente, estão dispostos ao acordo. A aeronáutica está sofrendo uma grande evasão de pessoal qualificado por causa dos baixos salários. Apenas no ano passado, a aeronáutica constatou um aumento de 240% no número de oficiais que pediu baixa do seu quadro de aviadores. A evasão se acentuou este ano em consequência da perda salarial sofrida pelos militares com o congelamento da URP de abril e maio. Alguns pilotos estão preferindo a iniciativa privada com salários que podem chegar até 700 mil cruzados. O mau tempo castiga a população alagoana. Choveu sem parar por mais de 200 horas e 12 mil pessoas ficaram desabrigadas. Só até a tarde deste domingo, o número de mortos chegava a 35. 2 vítimas fatais. Aliás, das vítimas, 23 eram moradoras em Maceió. Os municípios mais atingidos pelas cheias estão localizados às margens dos rios Camaragibe e Mandu e ainda o Paraíba. A cidade de Pindoba, a 90 quilômetros de Maceió, está completamente ilhada. Cerca de 300 militares trabalham no socorro às vítimas da enchente em Maceió. 2 mil flagelados estão distribuídos num ginásio de esportes e num colégio estadual. A área que mais causa temor é o bairro de Xã, de Junqueira, na capital alagoana. Um desabamento na madrugada deste domingo matou 17 pessoas. As fortes chuvas castigaram ainda mais o estado de Pernambuco na madrugada deste domingo. O número de desabrigados aumentou de 3 mil para 6.340. A região mais atingida é a zona da Mata Sul, próxima ao litoral. A cidade de Barra do Guabiraba é a que tem maior número de desabrigados, aproximadamente 2 mil. Na região metropolitana do Recife, há cerca de 500 desabrigados. Segundo a meteorologia, as chuvas estão sendo causadas por uma frente vinda do litoral da Bahia e que está estacionária no litoral de Pernambuco e de Alagoas. O Paraná começou a colher a farinha de soja, ou soja de inverno, e a previsão é de que os produtores vão faturar muito. A produtividade deverá ficar em torno de 60 sacas por alqueire, abaixo da média regional, mas com baixo custo de produção. Com um bom preço de mercado, a soja de inverno vai proporcionar aos agricultores paranaenses lucro de até 80%. Em todo o estado do Paraná, calcula-se que serão colhidos entre 18 a 20 mil hectares de soja de inverno. O seu redator-chefe. Sistema Globo de Rádio São Paulo, 16 minutos, aqui na Rua das Palmeiras, 12 graus.
A Polícia Federal decidiu proibir o transporte de menores para o exterior sem estarem acompanhados dos pais ou com autorização do juizado de menores. A medida foi anunciada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma. O objetivo é combater o tráfico de crianças para fora do país. A prioridade da Polícia Federal é definir como será feita a vigilância na divisa entre o Brasil e o Paraguai, na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Puerto Stroessner. Foi por essa ponte que a menina Bruna Vasconcelos, sequestrada em outubro de 86 em Curitiba, foi levada para ser vendida a um casal israelense. O ex-presidente João Batista Figueiredo está envolvido numa situação extremamente constrangedora. A ex-funcionária do Serviço Nacional de Informações, Edine de Souza Correia, de 31 anos, move uma ação contra Figueiredo. Ela quer que o ex-presidente reconheça a paternidade do seu filho, Davi Correia, de 6 anos, e lhe pague uma pensão alimentícia. Edine afirma que conheceu Figueiredo no regimento da Cavalaria de Guarda, para onde ia escondida de seus pais. Assegura ainda que Figueiredo comemorou seu aniversário de 15 anos na Granja do Torto. E acrescenta que sua primeira experiência amorosa foi com o ex-presidente, por quem se apaixonou. O apartamento em que mora Edine tem 2 quartos, mas por não pertencer mais aos quadros do governo, ela está com ordem de despejo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal distribui hoje para uma das varas da família de Brasília a ação de investigação de paternidade contra Figueiredo. Ao comentar as declarações da cearense Edine de Souza, o ex-presidente se limitou a comentar: "Isso tudo é fruto da abertura que eu dei e não me arrependo de ter dado." O empresário Jorge Casale, amigo pessoal de Figueiredo, disse que o ex-presidente confia na justiça brasileira e está providenciando a sua defesa. A URP, que vai reajustar os salários de setembro, outubro e novembro, poderá passar dos 20%. Isso se o governo não alterar a política salarial que criou a unidade de referência de preços. Para que a URP passe dos 20%, basta a inflação de julho ficar entre 22% e 23% e a de agosto ter uma taxa igual ou um pouco menor. Desde que foi criada em junho do ano passado, a correção de salários pela URP foi sempre inferior à inflação. Segundo técnicos do governo, a indexação mensal dos salários representa um ponto de partida da taxa de inflação de cada mês. Essa relação entre reajustes salariais e inflação preocupa o governo e sustenta estudos para a extinção do mecanismo de correção mensal dos salários. E a partir desta segunda-feira, o leite C está custando 18% mais. Nos estados que não cobram ICM, como São Paulo, o litro já está custando 61 cruzados e 72. Nos demais estados, o consumidor vai pagar 78 cruzados e 20 centavos. Uma retificação. Nos estados que não cobram ICM, como é o caso aqui de São Paulo, o litro passa de 61 para 72 cruzados. O leite C é o único ainda controlado pela Sunab. O seu redator-chefe. 19 minutos em São Paulo. O concurso 20 da Sena paga prêmio de 212.436.000 cruzados. Para as cenas anterior e posterior, o prêmio individual é de 70.812.000. A quina e a quadra pagarão cada uma quase 149.000 cruzados. Os números serão sorteados hoje às 9 horas da manhã. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso 534 da Loto. A previsão é de que a quina da próxima quinta-feira pague algo aí em torno de 250 milhões de cruzados. A quadra com 275 ganhadores paga prêmio individual de quase 367.000 cruzados. O terno saiu para 13.387 apostadores e para cada um 7.535 cruzados. Vamos então às dezenas sorteadas: 09, 57, 64, 83 e 95. E agora os 16 pontos da Loteria Esportiva com Oliveira Júnior. Loteria Esportiva, teste 918, jogo 1 deu a coluna 1, Corinthians 2, Santos 0, 2 deu a 2, São Paulo 0, Palmeiras 1, o 3 deu a do meio, 15 de Jaú e Guarani 0-0, o 4, coluna 1, Avaí 2, Blumenau 1, o 5 deu a 2, Marcílio Dias 0, Criciúma 2, o meia dúzia deu a do meio, Taguatinga e Brasília 0-0, o 7, coluna 1, Ceará 2, Fortaleza 1, o 8 deu a 2, Santa Rosa 0, Tunaluso 3, o 9, coluna 1, São Cristóvão 2, Portuguesa 0, o 10 deu a 2, Mesquita 0, Olaria 1, o 11 deu a 1, ABC 1, Baraúna 0, o 12 deu a 2, 13 1, Botafogo 2, o 13 deu a do meio, Fast Sul América 0-0, o 14 deu a coluna 2, Operário 0, Misto 2, o 15 deu a 2, Goiânia 0, Anápolis 1 e o 16 deu a do meio, Anapolina 1, Goiás também 1. Para quem fez os 16, 23.450.849 cruzados e mais 73 centavos. Para quem chegou aos 15, 15.633.899 cruzados e mais 82 centavos, fazendo assim um rateio total de 39.084.749 cruzados e mais 55 centavos.
O seu redator-chefe. Se você há tempos não ouve uma boa notícia, escute essa. IOB, assessoria empresarial completa, estende sua assinatura anual por até 6 meses. Ou seja, assinando agora qualquer publicação IOB, você tem até 6 meses de assinatura gratuita, além de outros descontos, condições especiais de pagamento, serviço exclusivo e gratuito de consultoria. Basta ligar 285-6244. Informações objetivas e atualizadas. O seu redator-chefe, Política. O presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, considera necessário meditar sobre emendas a serem votadas no segundo turno. Ele entende que tais emendas podem resultar no aumento de gastos do governo. Ulisses critica principalmente a anistia fiscal, que, no seu entender, representará um maior encargo fiscal para o contribuinte. O deputado prevê ainda, hoje, haverá a entrega oficial do parecer do relator Bernardo Cabral sobre todas as emendas. O julgamento simulado do governo Sarney no final de semana terminou em confusão. A Polícia Militar impediu que partidos políticos, sindicatos e associações de bairros realizassem um julgamento no Largo 3 de Maio, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Estavam previstas as presenças de um júri, de uma sósia ou um sósia do presidente Sarney. Com a proibição, os organizadores decidiram promover uma passeata. Houve nova intervenção da Polícia Militar, resultando num confronto com os manifestantes. Um dos manifestantes, Manuel Gomes Soares, foi atropelado por um ônibus e levado para o PS de Santo Amaro. O repórter Walter Gonçalves, do Sistema Globo de Rádio, acompanhou toda a movimentação. A deputada e candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Luísa Erundina, mesmo sem o julgamento, serviu como advogada de acusação. Existem muitos crimes cometidos por esse governo. É o crime da venda do país ao capital internacional, através do controle direto e efetivo do FMI sobre a política econômica, que arrocha salário, que gera desemprego, que gera recessão. Já o sósia demonstrou que não tem apenas semelhança física com o presidente Sarney. Embora seja motorista de ônibus, também sabe fazer política. Ganhar mal, não sei se ganha, é que não dá para comprar as coisas do preço que estão, né? Não sei se o salário está alto ou está baixo. Eu sei que quanto mais você ganha, menos você compra. O PMB, Partido Municipalista Brasileiro, oficializou o nome de Armando Correia como candidato à Prefeitura de São Paulo. A convenção foi realizada com a maioria dos delegados, que aprovou também 99 nomes que irão disputar a vaga de vereador. Na última disputa pela Prefeitura, Armando Correia se candidatou e ficou conhecido como candidato dos explorados. Mas ele reconhece que esse slogan não foi bem absorvido pelos leitores. O candidato falou ao repórter Valcir Amaral, do Sistema Globo de Rádio, sobre o futuro do PMB. Armando Correia deixou claro que o PMB entra na disputa sem temer o fantasma dos grandes partidos. Nosso partido é um partido da população, voltado para os problemas da população. Os partidos velhos, cheios de ranços, cheios de compromissos, que alienam suas propostas, esses partidos, no interesse da população, não representam mais uma preocupação maior para os partidos novos. Entendo nomes extraordinários, como o do Montoro, como o do Paulo Maluf, como o do Leiva. Entretanto, a nós nos resta levar a mensagem partidária, a mensagem do Partido Municipalista Brasileiro, que, no meu entender, não é um clube, é realmente um partido político. Atualidades científicas de o seu redator-chefe. A ideia certamente vai causar repugnância a muitas pessoas. Mas o professor Gilson de Castro, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, garante: dentro de algum tempo, as minhocas poderão ser utilizadas como componentes na produção de salsichas e hambúrguer. Esta é a conclusão a que o professor Gilson chegou com base nos estudos que realiza em companhia do biólogo Écio Franco dos Santos. Segundo o professor, a minhoca pode ampliar sua contribuição para o homem, pois, além de revitalizar o solo na jardinagem, pode se tornar um alimento. O mesmo humus que ajuda as hortaliças seria de grande valor nutritivo também para o homem. E você chega no restaurante e pede: sai uma minhoca milanesa. O seu redator-chefe, destaque. Heródoto Barbeiro. Muito bom dia, Clamedeiros, muito bom dia, Samuel Lopes. Bem, nós apenas dobramos a virada do mês, a segunda quinzena do mês de julho. Mas desde a semana passada que nós já temos a expectativa de inflação para o mês de julho, uma expectativa relativamente alta. Ou melhor, a grande inflação desse ano de 1988.
22%, 21%, entre 21% e 23%. Essa é a expectativa da inflação para o mês de julho, o que é realmente alguma coisa má. Porque nós já ouvimos explicações das autoridades econômicas dizendo que a inflação mais forte seria do começo do ano. Porque geralmente janeiro, fevereiro, março são os meses que puxam a inflação para cima. Depois ela tem uma tendência declinante. De chegar ali para julho, agosto, setembro, a inflação ir caindo. Era isso que nos diziam no começo desse ano. Mas, infelizmente, né, a coisa não está dessa forma. Infelizmente, nós estamos vivendo a virada do ano, a virada do semestre, metade da virada do semestre, e nós temos a expectativa de viver uma inflação de 21% a 23%, que realmente é muito alta essa inflação, o que motiva aí, por parte do governo, algumas medidas para que isso não persista no mês de agosto, setembro e assim sucessivamente. Apenas um detalhe da caderneta de poupança, que ela vai pagar essa inflação mais 0,5%. Então, se porventura anunciarem aí, a caderneta de poupança vai render 23,5%, né, 22,45% e tal, não é para comemorar, não. É para ficar triste, porque mostra realmente a que níveis nós estamos chegando de inflação. O seu redator-chefe. Aos 27 minutos, a última notícia. Acácio Nascimento. Polícia Carioca mata os principais traficantes do Morro da Rocinha. 60 policiais auxiliados por um helicóptero mantiveram um tiroteio de 1 hora com os traficantes Naldo, Cassiano e Brasileirinho. Durante a troca de tiro no Morro da Lixeira, em São Gonçalo, os traficantes morreram. O tiroteio deixou como saldo outros 5 mortos, sendo 2 mulheres. Os traficantes estavam sendo procurados desde o começo de junho, quando escaparam da ocupação do Morro da Rocinha pela polícia. Naldo era o representante do poder do chefão do tráfico da favela da Rocinha, Denir Leandro da Silva, o Denis, que está preso. A imagem de Naldo, com capuz branco disparando sua metralhadora, foi capa de jornais em todo o país. Tenham todos um bom dia. 28 minutos, 18 de julho, 1988, segunda-feira, inverno brasileiro. Todo dia, meia-noite, o Brasil e o mundo com você. O seu redator-chefe. Oferecimento IOB, uma empresa voltada para o futuro. Apresentação, Samuel Lopes e Cléo Medeiros. Montagens, Ademar Chagas, Clóvis de Almeida e Carlos Barbieri. Trabalhos técnicos, Onofre Favoto e Jairo Coutinho. Central Técnica, Cláudio Lovati, Luiz Souza e Rosan Camilo Bento. Redação, Ricardo Jacinto e Francisco Pérez. Edição de reportagens, Estevão Reutemann. Editor, Cléo Medeiros. Diretor de jornalismo, Heródoto Barbeiro. Direção-geral, Alfredo Raimundo. Gente fazendo rádio. Bom dia e um ótimo começo de semana. No Agito Geral da Rádio Globo, você fica ligado a partir de agora na alegria e na comunicação de Carlos Aguiar. Sempre na maior, nunca na menor.